Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. As principais notícias da Corte, o que foi destaque durante a semana, reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, os 70 anos da consolidação das leis do trabalho. A Lei Maria da Penha e os reflexos no direito do trabalho. É no quadro Vale para Eles, Vale para Elas. Uma entrevista especial com o ministro do TST, Alexandre Agra. Nós conversamos sobre os critérios para a fixação do dano moral. Não saia daí, o TVTST está no ar. E vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Em Minas Gerais, cozinheiro xingado por colega de trabalho vai receber R$ 6.000 de indenização. Para o TST, está comprovado que ele sofreu assédio moral por parte dos colegas e que a empresa foi negligente ao não impedir as ofensas. De acordo com o processo, o cozinheiro era discriminado por causa da orientação sexual. O operário passa 2 anos trabalhando 7 dias seguidos sem descanso e consegue na justiça receber indenização. De acordo com o empregado, a escala dele era diferenciada. As folgas só eram concedidas na semana seguinte de trabalho, ou seja, no 8º dia. De acordo com o ministro Lélio Bentes, a orientação jurisprudencial 410 da SDI 1 diz que a concessão de repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo de trabalho viola o artigo 7º da Constituição, acarretando seu pagamento em dobro. Sendo assim, a primeira turma do TST condenou a empresa a pagar dobrado os descansos remunerados do operário. Ela veio para mudar a realidade dos trabalhadores brasileiros. Seja ele rural ou urbano, não importa. Os direitos estão garantidos e estabelecidos em lei. Eu estou falando da consolidação das leis do trabalho, a CLT, que esta semana completou 70 anos. Brasil, início do século XX. Escravos libertos, entrada de imigrantes no país e a industrialização que começava a dar os primeiros passos. Com as empresas e indústrias nos grandes centros urbanos, a jornada de trabalho de até 16 horas diárias e a exploração da força de trabalho, inclusive de mulheres e crianças. Com a Primeira Guerra Mundial, desemprego, baixos salários e muitas manifestações. Em 1919, 64 greves na Grande São Paulo e 14 só no interior do estado. O que eles conseguiam realmente, apesar das pressões, apesar das greves, era muito pouco. O Estado ainda não estava intervindo. Dependia de um acordo entre empregadores e empregados. Depois de comandar a revolução que derrubou o governo de Washington Luiz, Getúlio Vargas tomou o poder. No dia 26 de novembro de 1930, foi criado o Ministério do Trabalho. Em 1943, Getúlio Vargas criou o conjunto de leis que mudaria a realidade vivida pelos trabalhadores brasileiros, a CLT. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Uma comissão com juristas e técnicos do Ministério do Trabalho foi formada para elaborar a CLT. Foram instituídos direitos trabalhistas como a carteira de trabalho com registro profissional, jornada semanal de 48 horas e férias remuneradas. Houve uma resistência grande inicial do patronato para cumprir a questão da jornada de trabalho, principalmente, a questão de uma remuneração mínima. Anos depois, vieram os tempos dourados de Juscelino Kubitschek com a construção de Brasília, época em que as oportunidades de emprego aumentaram. Em 62, foi incluído na CLT o 13º salário e, em 63, o salário família. Com as péssimas condições de vida no campo e o êxodo rural, a partir de 1963 começaram a ser incluídas na legislação trabalhista proteção para o trabalhador rural.
Gradativamente, as leis garantiram também a jornada de 44 horas por semana, férias anuais remuneradas, 13º salário e ainda o adicional noturno de 25% do valor do salário. Outro grande marco na década de 60 foi a criação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, uma proteção para o trabalhador contra os problemas da época. Nas décadas seguintes, o Brasil viveu o chamado milagre econômico. O produto interno bruto cresceu mais de 10% ao ano. O desemprego não assustava. Por causa das ações políticas do regime militar, o Estado tornou-se praticamente legislador do trabalho e promulgou leis de política salarial que visavam o controle da inflação. 1/3 das férias, participação nos lucros, licença maternidade. Nada disso existia na vida dos trabalhadores. As greves foram oprimidas. Só que isso não intimidou os sindicalistas e os trabalhadores, que ousaram enfrentar os militares. A legislação trabalhista, ela não avançou, digamos, fortemente. O grande desenvolvimento da legislação trabalhista é a Constituição de 88. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Com as mudanças sociais e na justiça do trabalho nos últimos 20 anos, inclusão e alteração de súmulas na CLT. A sintentona aí não parou no tempo e a cada ano que passa estabelece novas regras e direitos, tanto para o empregado quanto para o empregador brasileiro. Você sabia que a mulher vítima de violência doméstica tem direito à manutenção do vínculo trabalhista, caso seja necessário o afastamento do emprego? É o que você confere agora no quadro Vale para Eles, Vale para Elas. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, tem medo do próprio genro. Ela conta que, além da violência cometida por ele dentro de casa, passou a receber ameaças até no local de trabalho. Tem hora que eu fico tensa, tem hora que eu fico nervosa, quando eu fico sabendo essas coisas, fico agitada. Ainda bem que meus patrões são muito tranquilos, que eu já pedi tantas vezes para mim sair, mas eles não deixam porque tem 4 anos que eu trabalho com eles. Por que a senhora teria que deixar o trabalho? Não, é por causa disso mesmo, para ver se fico perto ou se faço alguma coisa. É quase sempre assim. Tudo começa com uma pequena agressão, até que ganha proporções muitas vezes fatais. Esta vendedora foi morta a facadas dentro da loja onde trabalhava em Brasília pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento. O crime foi em fevereiro deste ano. Segundo a polícia, agressões e ameaças no local de trabalho das vítimas ocorrem todos os dias. Os números assustam. Este ano, a Delegacia da Mulher já registrou mais de 1.300 denúncias de maus-tratos. Muitos casos envolvem trabalhadoras que, além de sofrer com a violência, ainda têm que tomar uma difícil decisão: sair de cena, deixar o emprego. Para isso, elas contam com a proteção da Lei Maria da Penha, que estabelece: para manter a própria integridade física, as mulheres têm direito a se ausentar do serviço por um período de até 6 meses, sem perder o vínculo empregatício. Mas aí fica uma pergunta: durante o período do afastamento, quem vai pagar o salário dessas profissionais? Tem uma discussão que se seria uma suspensão do contrato de trabalho ou se seria uma interrupção do contrato de trabalho. Como jurista, eu me filio à linha que entende que seria uma suspensão do contrato de trabalho, porque é decorrente de uma decisão judicial, no qual tem uma lei especial, que é a Lei Maria da Penha, que prevê esse afastamento por 6 meses, então eu entendo que seria uma suspensão do contrato de trabalho. E sendo a suspensão, no caso, o empregador não estaria obrigado a pagar esse tempo de afastamento. Eu acho que a mulher, ela precisa de um apoio, seja em todas as áreas, seja no trabalho. Então, esse afastamento é positivo para que ela possa conseguir
se restabelecer, denunciar a pessoa, eu acho positivo, sim. É um tempo que você vai ter para resolver essa situação sem perder o emprego que você vai necessitar futuramente. A lei prevê ainda que o agressor se afaste do local de trabalho da vítima por uma distância mínima de 200 metros. Medidas que ajudam a mulher a se restabelecer no mercado de trabalho. Mas ainda assim, fica o alerta da polícia. É importante que nós combatamos essa sensação de impunidade que existe cada vez que um agressor é levado ao judiciário numa audiência com a presença do Ministério Público e simplesmente essa vítima ela desiste de todo o procedimento. É importante que esse agressor ele seja responsabilizado e a mulher tem que ter isso muito claro em mente, sem se sentir culpada ou de alguma forma responsável por isso. Ele cometeu um ato errado e ele precisa responder por aquele ato errado que ele praticou. A mulher ela tem o mesmo direito do homem, ela nunca deve apanhar. O homem bate, não sei porquê, mas eu acho que não deveria apanhar. No próximo bloco tem julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Não perca, é em 1 minuto. Até já! Tempo de serviço é o assunto da súmula 52 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 52 do TST diz: o adicional de tempo de serviço é devido nas condições estabelecidas no artigo 19 da Lei número 4.345 de 64, aos contratados sob o regime da CLT pela empresa a que se refere a mencionada lei, inclusive para o fim de complementação de aposentadoria. Esse adicional por tempo de serviço, ele é devido a cada 5 anos, por isso que é chamado de quinquênio. E muita controvérsia existia antes se ele era devido só enquanto o empregado estava na ativa ou se também era devido na época da sua aposentadoria. O que a súmula 52 veio a fazer é garantir o pagamento também na complementação de aposentadoria ao empregado previsto de acordo com a previsão na Lei 4.345. Mesmo sem ter a profissão regulamentada como de risco, um trabalhador conseguiu na Justiça a indenização depois de sofrer um acidente. A decisão foi dos ministros da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. E esse é o julgamento de destaque desta semana. Entenda o caso na reportagem. Um homem que trabalhava como torneiro mecânico e teve o dedo da mão direita amputado conseguiu na Justiça o direito de receber uma indenização. A decisão foi dada depois que o processo foi julgado mais uma vez pelo Tribunal Superior do Trabalho. O caso já tinha sido discutido antes pela 6ª turma do TST. Na ocasião, os ministros decidiram que o torneiro mecânico poderia receber sim a indenização de R$5.000. Eles levaram em consideração a responsabilidade do empregador, já que o homem teve o dedo amputado durante o expediente e mesmo com a reparação, a capacidade de trabalho dele ficou reduzida. Mas a decisão não convenceu a empresa, que recorreu. E na Seção 1 de Dissídios Individuais, o relator ministro Ives Gandra iniciou o julgamento. Eu estou aqui conhecendo e dando provimento porque entendo que não há tipificação como atividade de risco torneiro mecânico. O que houve foi um acidente concreto, a amputação do dedo indicador da mão direita, houve reimplantação com sucesso. Só que logo em seguida, a divergência do ministro Aloysio Correia da Veiga mostrou um ponto de vista diferente. O torneiro mecânico são máquinas com potencial ofensivo, em que a simples operação pode causar o dano. E esse dano causado, sobretudo quando há uma amputação de membro, e isso naturalmente é um acidente de trabalho, né? Esse acidente de trabalho, ele me parece que ele realmente
está dentro do aspecto até da responsabilidade subjetiva mesmo. No caso aí, a questão da atividade de risco que causa uma doença, um acidente de trabalho, a culpa aí se presume, na medida em que a operação com a máquina ela é potencialmente agressiva. A minha preocupação, nós estamos assim dando uma interpretação à ideia de atividade de risco tão ampla que nós vamos chegar a um momento que nós vamos dizer trabalhar na indústria é atividade de risco. Me preocupa muito realmente a generalização da tese, porque vamos também chegar à conclusão de construção civil uma atividade de risco. Qualquer acidente na construção civil responde objetivo. E aí vamos em frente, não vamos ter mais limites. Isso vai trazer uma insegurança muito grande para a sociedade. Depois de mais de meia hora de troca de opiniões, por maioria os embargos foram conhecidos e também negados pelos ministros da SDI. Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta da manicure Aline Costa. Gostaria de perguntar se empregados que trabalham há menos de 12 meses têm direitos a férias coletivas no ano. A regra legal é a de que o empregado que não completou 12 meses de contrato ainda, portanto ele não completou o seu primeiro período aquisitivo de férias, ele goze proporcionalmente às férias coletivas. Significa dizer, se as férias coletivas são de 30 dias e esse empregado tem 6 meses de casa, 6 meses de contrato, ele gozaria 15 dias de férias. Isso, na prática, nem sempre tem acontecido, porque quando o empregador concede férias coletivas, ele normalmente não abre espaço para que determinados empregados que não completaram ainda o seu período aquisitivo possam trabalhar quando todos os outros trabalhadores estariam em gozo de férias. Mas a regra legal é a de que ele deve gozar proporcionalmente e a partir daí se inicia novo período aquisitivo. E não perca no próximo bloco uma entrevista especial com o ministro do TST, Alexandre Agra. Eu volto em instantes, até já. Você sabia que os benefícios trabalhistas atingem apenas 1/3 da população mundial? Os dados são da Organização das Nações Unidas. Se compararmos, por exemplo, a situação do trabalhador brasileiro com o canadense, vamos ver que benefícios como o 13º salário e FGTS são exclusivos do nosso país. 13º salário, aquele reforço na renda do brasileiro comemorado por milhares de trabalhadores. A maioria recebe o benefício no fim do ano em 2 parcelas. Por isso, ele também é conhecido como gratificação natalina. Já outros têm a opção do 13º na data do aniversário. Previsto na Constituição Federal, ele foi criado em 62 pela Lei 4.090. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, famoso FGTS. Aquela reserva que muita gente nem se lembra que tem, mas que em caso de demissão pode socorrer o trabalhador com carteira assinada. Ele foi instituído pela Lei 5.107 em 66. A cada mês, o patrão deve depositar no FGTS do empregado o equivalente a 8% do salário dele. Se o contrato for por prazo determinado, são 2%. O fundo, gerido pela Caixa Econômica Federal, pode ser sacado para a compra da casa própria. O 13º não é exclusivo do Brasil. Entre os países que oferecem estão México, Panamá e Argentina. Também Áustria, Alemanha e Portugal. Já o FGTS, no padrão que foi criado e exatamente como ele funciona, só existe no Brasil. Mas o que pensam os brasileiros que vivem e trabalham em países que não têm essas vantagens? Para saber
conversamos pela internet com Marcela Baioc, que mora no Canadá. Lá, ela é pesquisadora e também trabalha como arquiteta de informação em uma empresa de tecnologia. A impressão que eu tenho é que os brasileiros, quando chegam aqui, começam a trabalhar, né, no regime normal e tal, né, de 35 horas por semana, eles ficam um pouco decepcionados de não ter os mesmos benefícios que tinham no Brasil. Mas, por outro lado, uma coisa que é legal aqui é que quando você entra, às vezes você não tem muita experiência dentro da empresa, mas você vai ganhando confiança e eles propõem um aumento salarial. Mesmo com cidadania canadense, ela não abriu mão de sacar o que tinha direito aqui no Brasil. Na verdade, eu já saquei o meu FGTS. Eu tenho 3 anos que eu estou aqui. E eu fui para o Brasil, fui passar 3 meses no Brasil e acabei sacando e fiz uma aplicação. Longe do mercado de trabalho brasileiro, Marcela entende que no país onde nasceu, FGTS e 13º são conquistas importantes. Eu acho que são direitos conquistados. Né? Uma vez que são conquistados, você voltar atrás e dizer, ok, a partir desse momento nós não temos mais o 13º e nós não temos mais o FGTS. Eu vejo que é um problema muito grande, né? Por outro lado, para quem tá dirigindo empresa no Brasil, eu imagino que a legislação trabalhista ela deve ser um pouco complicada, né? A carga tributária. Carga tributária, de você conseguir manter um profissional, né, com a carteira assinada, com todos os direitos, né, enfim, conseguir pagar e manter esse profissional trabalhando para você. É quase sempre assim. Quando uma pessoa se sente lesada de alguma forma, costuma recorrer ao advogado. E no final da conversa vem sempre a pergunta: dá para ganhar algum dinheiro com isso? Mas e quando o dano sofrido é na esfera moral? Quais os critérios para sua fixação? Sobre este assunto eu converso com o ministro do TST, Alexandre Agra. Olá, ministro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, Ana, tudo bem? Tudo jóia, ministro. Bom, primeira pergunta, só para esclarecer os nossos telespectadores, o que o direito entende por dano moral? Dano moral, ele é toda ofensa a direitos da personalidade do trabalhador. Eu estou falando em relação ao trabalhador, né? Porque nós estamos diante dos direitos trabalhistas. Toda ofensa a direitos da personalidade do trabalhador. Ofensas ao direito à honra, à vida, à integridade física, à liberdade, ao tratamento respeitoso, enfim, todos aqueles direitos que são inerentes à pessoa humana e que não são necessariamente de cunho patrimonial. E por isso que ele é tão difícil assim de ser quantificado? É difícil ser quantificado porque diz respeito geralmente a uma dor íntima, um sentimento, né? Não necessariamente dor, mas a um sentimento íntimo. E esse sentimento, para ter uma retribuição econômica, é uma coisa bastante complicada. Agora, normalmente, ministro, como é que é feita a estimativa de valor? Aqui no TST, por exemplo, como é que os senhores ministros resolvem essa questão? Essa questão, na verdade, são 2 questões embutidas numa só. Uma delas em relação ao valor, esse valor ele vem fixado já pelo Tribunal Regional. Né, o Tribunal Regional, que na aferição da prova em 1º grau e no reexame em 2º grau é que traz o valor fixado. Aqui, se for o caso, se a decisão for uma decisão teratológica, mal formada, aí é possível, desde que viole a Constituição ou que exista divergência que justifique uma diversidade de valor, nesse caso, então, nós podemos rever. Mas a revisão ela fica sempre dentro das estreitas possibilidades do recurso de revista ou do recurso de embargo, se for a hipótese. Ministro, o que o juiz leva em consideração ou deve levar em consideração na hora de fixar o valor de indenização? O juiz deve levar em consideração os critérios gerais que são estipulados pela lei. E a lei estabelece no artigo 944 do Código Civil, subsidiariamente aplicável à CLT,
que a indenização é medida pela extensão do dano. E se houver desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, nesse caso, então, reduz-se equitativamente a indenização. Então, esses são os parâmetros gerais fixados pela lei. Ministro, há uma vertente que defende o tabelamento, né, dessas compensações, como o senhor disse. Qual a opinião do senhor com relação a isso? Quais seriam as consequências? Não, eu acho que não deve existir tabelamento, deve-se deixar realmente a critério do juiz. O juiz, criteriosamente, vai fixar uma indenização que possa abranger esses aspectos. Agora, é preciso que o juiz utilize, sob pena de não motivar a decisão dele, é preciso que o juiz explique, é preciso que o juiz demonstre como ele chegou àquele valor, né? Eu, por exemplo, costumo utilizar o seguinte: eu parto de uma pena, vamos chamar de pena, né, base, ou de uma compensação base de 3 salários contratuais. E aí eu vou acrescentando ou diminuindo a essa pena base de acordo com as peculiaridades do caso. Então, se a lei me manda observar a proporção entre a culpa e o dano, nesse caso, então, vou verificar o poder ofensivo e o que pode instruir esse poder ofensivo. A gravidade da culpa, os efeitos da ofensa, como eu falei, e aí eu vou multiplicando ou dividindo, né? Se a culpa é leve, nesse caso eu multiplico por 1, em relação àquele valor de 3 salários contratuais. Se, no entanto, a culpa é grave, eu vou multiplicar por 2 e já vou encontrar 6 mil. Se os efeitos da ofensa forem transitórios, passageiros, nesse caso vou multiplicar por 1, vou continuar com 6 mil. Mas se os efeitos da ofensa forem duradouros, eu vou multiplicar por 2. Nesse caso já vou chegar a 12 mil reais de compensação pelo dano causado. Enfim, o juiz precisa demonstrar como ele chegou àquele valor, né? Por que ele está fixando daquela forma. E no resultado geral, aí nesse caso ele vai avaliar, por exemplo, o porte da empresa. E aquela compensação que ele fixou de início, se ela vai servir realmente para inibir o ofensor quanto a praticar aquele ato no futuro, se vai servir essa compensação de forma pedagógica. Então, por exemplo, uma grande empresa que vem restringindo o uso de banheiro para aumentar a produtividade, Uma indenização de 3 mil reais, se por acaso utilizei todos aqueles critérios a que eu me referi, pode não ser suficiente para inibi-la no futuro. Talvez, exatamente em razão do porte dela, eu precise majorar pelo princípio da razoabilidade. Chegar, por exemplo, a uma indenização de 6, 7 mil reais como forma de coibir no futuro. Caso contrário, o empresário vai fazer o seguinte: ele vai preferir continuar com o seu método sem mudar a sua organização, porque para ele vai ser mais compensador pagar a compensação do que rever os seus métodos. Não afetaria tanto, né, Não ministro? afetaria tanto. Bom, ministro, muito obrigada pela entrevista e por esses esclarecimentos. O agradecimento é meu, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e poder explicar essa questão do dano moral. Tá certo. Bom, e o TV TST termina aqui. Mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!